Bem-vindos ao canal Locra. Eu sou Bianca Ferreira, uma das curadoras das histórias que você encontra aqui. Prepare-se para atravessar novamente os corredores mais sombrios da magia, onde cada sussurro esconde um segredo e cada escolha pode mudar destinos. Respire fundo, porque a segunda temporada de Herança de Sombras começa agora. Onad é um planeta colossal, dividido em 7 imensos continentes, conhecidos como os 7 Grandes Reinos. Dentro desses colossos territoriais, a Terra se fragmenta em estados, províncias, regiões e departamentos, formando uma malha política complexa. O poder, contudo, desce em camadas bem definidas, partindo do trono imperial de Noriel até as cidades mais distantes. No ápice da hierarquia está o grande imperador, soberano absoluto a quem todos juraram fidelidade. Logo abaixo dele encontram-se as 12 grandes famílias, 7 delas governam diretamente os 7 reinos, cada uma erguendo-se como senhora de um continente colossal, com identidade própria, exércitos e culturas distintas, ainda que todas se curvem diante do estandarte imperial. As 5 famílias restantes, embora não possuam reinos, sustentam o equilíbrio do império, exercendo funções estratégicas como conselheiros, guardiões das leis, mestres das finanças e comandantes das forças militares, garantindo a supremacia de Noriel sobre todos. Dentro de cada reino, a ordem política espelha o mundo real. Os continentes são repartidos em países, governados por monarcas ou líderes locais subordinados à família regente. Esses países, por sua vez, se dividem em regiões administradas por governadores, que se desdobram em cidades e vilas conduzidas por prefeitos e chefes comunitários. Assim, a autoridade imperial flui como um rio, nasce no trono de Noriel, percorre as famílias soberanas, atravessa reis e governantes regionais, até alcançar a vida do cidadão comum. Esse sistema, ao mesmo tempo rígido e flexível, mantém o império unido em um equilíbrio delicado, onde lealdade e dever se entrelaçam com ambição e intriga, sustentando a ordem em um mundo vasto e grandioso. Onad se ergue sobre 7 vastos continentes, abrigando cerca de 250 países, incontáveis cidades e vilas que se estendem por suas terras. Contudo, em meio a esse imenso mosaico de poder e territórios, algumas forças se destacam acima de todas as outras. Conhecidas como as 5 potências, elas são as maiores forças de Onad abaixo apenas do trono do Império Noriel. Entre elas estão os arcantores, caçadores das criaturas das trevas, os exploradores, aventureiros representados pela lendária Astra, os Jaegers, braço militar e força bélica suprema do Império, as 12 grandes famílias, pilares da nobreza e da política, e os enigmáticos Atelier Meisters, mestres de artes arcanas e conhecimentos ocultos. O equilíbrio entre essas potências é o que sustenta a paz mundial. Não são aliados, tampouco inimigos declarados, preferem manter-se autônomos, evitando vínculos que possam comprometer sua independência. Seus poderes, embora diferentes em natureza, são vistos como aproximadamente equivalentes, e justamente essa paridade impede que uma força domine as demais. O próprio imperador teme que, se esse delicado equilíbrio for rompido, Onad mergulhe em anarquia. A balança do mundo é frágil, e a queda ou o enfraquecimento de uma única dessas forças pode ser suficiente para lançar toda a ordem estabelecida em colapso. Os Atelier Meister são as mãos que constroem o amanhã. Dentro dos círculos da nobreza e do sistema de poder, sua presença pesa mais do que um simples título. Um Atelier Meister é visto como aquele que une a magia e a ciência em um único fôlego. Onde há aqueles que buscam prestígio pelo sangue, um Atelier Meister se ergue por sua influência por causa de sua genialidade e talento. O nome, nascido da fusão de 2 línguas antigas, significa ao mesmo tempo oficina e mestre, lugar e título, casa e destino. Pois um atelier não é apenas uma sala de trabalho, mas um templo de criação, e um Meister não é apenas artesão, mas alquimista da realidade. Ser um Atelier Meister é transformar o simples em extraordinário, madeira em muralha, pedra em fortaleza, ferro em lâmina encantada, pó em poção. É cozinhar refeições que restauram não apenas o corpo, mas também a alma, erguer cidades inteiras, criar artefatos que se tornam símbolos de poder e esperança. Ainda que raramente empunhem armas, seus feitos podem mudar o curso de guerras, sustentar reinos e até selar tratados entre nações. Pois onde um arcantor derruba monstros, um Meister levanta muralhas. Onde o guerreiro abre feridas, o Meister ergue pontes. É outro tipo de poder, silencioso, prático, e ainda assim tão decisivo quanto a lâmina mais afiada. Os ateliers, espalhados por Onad, não são simples oficinas, são centros de poder estratégico.
Governos os disputam, nobres tentam controlá-los, e cidades florescem ou fenecem conforme a presença de um Meister. Para uns, eles são fonte de esperança e prosperidade. Para outros, instrumentos em jogos de poder. Ser reconhecido como Meister é um sonho acalentado por muitos. Pois o título confere autonomia, respeito e influência. Traz consigo admiração, mas também inveja. Atrai confiança, mas também cobiça. Pois em um mundo acostumado a glorificar a destruição, os Atelier Meister representam uma inversão. Aqui, o poder não nasce da guerra, mas da criação. E talvez, por isso mesmo, sua chama seja ainda mais preciosa. Capítulo 2, Cinza e Verde. 10 de setembro de 1992, final do verão. O dia 10 de setembro de 1992 nasceu envolto em uma penumbra cinzenta, o tipo de manhã em que a claridade parecia hesitar em existir, como se o sol tivesse perdido o ânimo de se impor contra as nuvens. A primeira coisa que Elian ouviu, ainda antes de abrir os olhos, foi o sussurro do vento atravessando as copas das árvores que cercavam a mansão Thorne. Havia nele um ritmo abafado, como uma respiração adormecida, e por um momento o garoto ficou deitado, imóvel, observando o teto de pedra escura e ouvindo o ranger suave da casa. A mansão não era apenas uma construção, parecia ter pulmões próprios, engolindo o silêncio e devolvendo-o em suspiros que ecoavam por paredes impregnadas de histórias antigas. Cada estalo dos pisos, cada corrente de ar que deslizava pelos corredores trazia a lembrança de que ali viveu seu avô, seus tios, sua mãe, e de que agora, na ausência deles, o espaço carregava uma densidade estranha, um vazio tão palpável quanto as tapeçarias que cobriam as paredes. Elian empurrou os lençóis devagar, como se temesse incomodar a quietude da casa. Sabia que Isolde, com sua percepção sobrenatural, escutaria qualquer movimento mesmo a quilômetros dali, mas ainda assim tomou cuidado. Ergueu-se com lentidão, os pés encontrando o frio do piso, e permaneceu algum tempo parado no meio do quarto, sentindo-se pequeno diante da vastidão silenciosa. Foi nesse instante que as cortinas se abriram sozinhas, cedendo à magia que parecia impregnar cada detalhe da mansão e de seu novo mundo. O céu revelado pelas janelas altas era de um cinza pálido, quase doentio, como se carregasse o reflexo do estado de espírito que o garoto tentava esconder. E, de algum modo, aquilo o confortava. Havia uma estranha paz em saber que, pelo menos do lado de fora, o mundo refletia o mesmo desalento que o dominava por dentro. Depois do banho, vestido com roupas simples, desceu o corredor. A penumbra suave do amanhecer se infiltrava pelas janelas, espalhando uma luz fria sobre as molduras de retratos e sobre os tapetes gastos que acolhiam seus passos. Passou diante da porta entreaberta do quarto de Jonas e não resistiu a espiar. Lá estava o amigo, estirado na cama, dormindo com a serenidade de um animal em hibernação, completamente alheio a qualquer ruído do mundo. Elian quase sorriu diante da cena. Não havia barulho que fosse capaz de arrancar Jonas daquele sono, nem mesmo um levante inteiro às portas da mansão. Descendo as escadas, o cheiro de café fresco e pão assado chegou até ele, vindo da cozinha onde as empregadas começavam o dia. Mas Elian não seguiu naquela direção. Passou reto, puxou uma flanela do cabide e abriu a porta principal. O ar frio da manhã o atingiu como um bálsamo, e ele respirou fundo, absorvendo o perfume úmido da floresta que cercava a propriedade. Ficou parado na soleira, os olhos fechados, permitindo-se um instante raro de alívio. O vento trazia consigo o aroma de terra molhada, de pinheiros, e parecia carregado de segredos que apenas a natureza ousava sussurrar. Depois do aprisionamento de seu avô e do massacre em Babylon, a mansão havia sido deslocada para uma parte remota do vale. Era como se ela tivesse escolhido exilar-se junto com eles, afastando-se de qualquer presença. Pinheiros e carvalhos erguiam-se em guardas silenciosos ao redor da propriedade, a vegetação era densa e selvagem, e o rio serpenteava atrás da casa em uma curva lenta, envolvendo o vale em uma moldura líquida sempre coberta por névoa nas manhãs mais frias. O lugar era belo, mas carregava um peso, como se tivesse sido construído não para acolher vidas, mas para esconder segredos. Elian tomou a estrada que se estendia diante dos portões. Caminhar até Babylon havia se tornado uma espécie de ritual. Restavam 2 dias para o início das aulas, mas naquela manhã ele tinha um compromisso que não podia adiar. O silêncio do vale o acompanhava, interrompido apenas pelo estalo úmido das folhas sob suas botas e pelo canto distante de pássaros. O ritmo de seus passos o ajudava a organizar os pensamentos, ainda que fosse inútil tentar escapar das lembranças que insistiam em persegui-lo.
Havia sempre a sensação incômoda de que não caminhava sozinho, que algo, ou alguém, o observava da densidade das árvores. Não era exatamente desconforto, não mais, mas sim a consciência de que Onad nunca estava inteiramente vazia. O mundo oculto raramente permitia solidão. O vento bagunçava seus cabelos, e com ele, trazia memórias indesejadas. Bastava um sopro mais frio para que os corredores de Babylon voltassem a ecoar em sua mente. Os gritos de pânico, os rugidos bestiais, o estilhaçar de janelas, o cheiro insuportável de sangue e fumaça. Lembranças tão vivas que quase podiam se confundir com a realidade. Ele apertou o passo, como se pudesse fugir de fantasmas que carregava no peito. E, por um instante, quando a silhueta da academia surgiu adiante, as memórias recuaram, como se respeitassem a visão daquela fortaleza em reconstrução. Babylon ainda estava em silêncio, sem alunos, sem professores, mas não havia vazio. O som das obras enchia o ar antes mesmo do nascer completo do sol. Duendes corriam de um lado para outro carregando ferramentas, andaimes se moviam sozinhos, feitiços erguiam paredes que se recolocavam como peças vivas em um tabuleiro invisível. O cenário era caótico e, ao mesmo tempo, fascinante. A escola renascia, pedra por pedra, palavra mágica por palavra mágica. Elian passou por ele sem ser notado, seguindo em direção ao norte da construção, onde um caminho estreito de cascalho negro o conduzia para longe do burburinho. O som metálico de suas botas contra as pedras rangia e se misturava ao eco distante das obras, criando uma cadência melancólica. Acima dele, nuvens dispersas filtravam a luz em tons de cinza pálido, tingindo o mundo de uma melancolia quase onírica, um retrato perfeito de tudo o que ele carregava em si. Ele deixou para trás o som metálico do cascalho e, pouco a pouco, a trilha estreita se abriu para uma estrada larga, pavimentada por pedras rosadas que refletiam a luz cinzenta da manhã. O caminho se desenrolava em curvas suaves, serpenteando até os portões do norte, imponentes e silenciosos como guardiões de um limite invisível. Elian sabia o que aquela fronteira significava. Ao sul, o mundo humano, a normalidade que já não lhe pertencia. Ao norte, Onad, o coração pulsante do mundo oculto. Cada direção carregava promessas e condenações, mas, naquele instante, não havia dúvida sobre o rumo a seguir. Quando atravessou os portões, o ar pareceu mudar de textura. Mais denso, impregnado por uma energia vibrante que não se explicava com palavras. Era como mergulhar em um rio silencioso de poder, invisível, mas presente em cada partícula que respirava. Pela primeira vez, ele estava em Onad não apenas como visitante protegido pelas paredes de Babylon, mas como alguém que ousava pisar em suas terras. E, ainda assim, o caminho diante dele estava vazio. As carruagens que transportariam estudantes vindos das cidades ocultas só voltariam a circular quando o semestre começasse, e o silêncio que agora reinava transformava a estrada em um corredor solitário, ladeado por árvores de folhas azuis fosforescentes que pareciam observá-lo como testemunhas imutáveis. Por quase uma hora caminhou sob aquele peso invisível, até que o caminho se dividiu diante dele. À direita, a estrada se prolongava para onde batia o coração vibrante de Onad. Cidades, mercados de magia viva, vozes que se entrelaçavam em idiomas antigos. Um convite que quase o seduziu, arrancando-lhe um impulso profundo de continuar por ali, de se perder no desconhecido e tocar com as próprias mãos aquilo que lhe foi mostrado em fragmentos. Mas o desejo não bastava. Ele sabia que só teria direito àquele percurso quando ganhasse permissão ou concluísse sua formação em Babylon. A regra era inquebrável. Então, com o peso de quem recusa um destino que o chama, desviou-se para a esquerda. Ali se erguia um arco de pedra, quase devorado pelo tempo, coberto de inscrições que o vento e a chuva insistiam em apagar. Era a entrada para uma escadaria colossal, construída na encosta de uma montanha, os degraus gastos pelo uso de gerações, mas firmes como a espinha de uma criatura adormecida desde a aurora do mundo. Elian repousou os olhos sobre aquela subida e respirou fundo. Cada passo ali parecia exigir mais do que força física. Pedia que carregasse, junto consigo, o peso da história, as vozes que haviam se calado na queda de Babylon, a memória dos que nunca mais subiriam. O vento da altitude acariciava-lhe o rosto, mas não trazia frescor. Apenas lembranças. Quando finalmente chegou ao topo, o que encontrou foi um espaço circular de proporções perfeitas, pavimentado por pedras cinzentas polidas até o brilho e alinhadas com precisão. No centro, gravado no chão, repousava um anel dourado que parecia vivo, pulsando em ondas suaves de luz líquida, como se respirasse em compasso com a própria essência do lugar.
O ar carregava um silêncio reverente, um santuário onde até o tempo parecia se curvar, relutante em avançar. Ali, os estudantes do 4º ano em diante iam para atravessar um dos rituais mais antigos de Onad. A escolha de um condutor, a manifestação física de sua essência, sua alma transformada em arma, em companheira, em destino. Elian permaneceu imóvel na borda do círculo, os olhos fixos no brilho dourado, o coração acelerado em um compasso que não lhe pertencia. Estava diante de um começo, mas ainda preso ao fim. Preso aos escombros que carregava por dentro, as memórias de chamas devorando corredores, de gritos rasgando a noite, de perdas que não se deixavam enterrar. O vento soprou mais uma vez, e dele nasceram folhas azuladas, raras naquela estação, que giraram ao redor do garoto como pequenas chamas frias. Dançavam em espirais, como se obedecessem ao pulsar do anel, como se sussurrassem. O vento soprava entre as árvores como um segredo inquieto, fazendo as folhas azuladas rodopiarem em pequenos turbilhões de luz. O ar estava impregnado de um perfume agridoce, fresco, com notas de frutas maduras que se misturavam ao cheiro de terra úmida, como se o lugar respirasse uma vida própria. Foi nesse cenário que ele a viu. Calista estava encostada contra um dos pilares de pedra, braços cruzados sobre o peito, as pontas do sobretudo laranja queimado balançando ao ritmo das rajadas. Ela não parecia esperar alguém, não parecia deslocada ou ansiosa. Ao contrário, sua presença era tão natural que parecia parte da cena, como se o espaço tivesse sido construído em torno dela, e não o contrário. Elian parou a alguns passos de distância, demorando mais do que deveria para se aproximar. Meses haviam passado desde a última vez em que se viram, e de repente as lembranças das cartas apressadas, das mensagens rabiscadas às pressas, empalideceram diante da realidade concreta. Os cabelos presos de qualquer jeito, os tênis gastos, o olhar afiado que parecia sempre enxergar além do que ele deixava transparecer. Tudo nela o atravessava como um reencontro com algo que nunca deveria ter sido perdido. Você veio, disse ela, sem se mover, ainda com os olhos fixos no horizonte. Não havia surpresa na voz, apenas a firmeza tranquila de quem acreditou, o tempo todo, que ele apareceria. Elian forçou um sorriso, tentando disfarçar a tensão que se acumulava no peito. Achei que ia receber outra carta com 5 páginas de instruções sobre como subir escadas sem suar. O canto da boca dela tremeu, uma quase risada, mas não se transformou em riso. Eu pensei em mandar. Respondeu, descruzando os braços. Então virou-se para ele, e seus olhos verdes cristalinos encontraram os dele, cinzentos e cansados. Houve um silêncio breve, mas carregado. Não pesado, não hostil, apenas cheio de coisas que nenhum dos dois parecia disposto a dizer primeiro. Obrigada por vir, disse, por fim, em um tom baixo, quase relutante. Eu não queria fazer isso sozinha. Elian chutou uma pedra invisível no chão, desviando o olhar. Você podia ter chamado o Jonas, ou a Safira. Não. A resposta veio rápida demais, firme demais. Eu queria você. As palavras dele ficaram presas por um instante, e quando saíram, não tinham a força que ele pretendia. Você significa muito para mim, Kali. Ela respirou fundo, como se engolisse o peso da frase antes de responder. Você precisa parar de falar essas coisas desse jeito. Ele franziu a testa. Que jeito? Como se fosse uma confissão. Ela balançou a cabeça, irritada consigo mesma, como se já tivesse se arrependido de ter dito aquilo. O vento lançou mechas de cabelo contra o rosto dela, mas ela não se moveu. Não precisa. Elian soltou uma risada breve, sem humor. Sempre controlando tudo. Até o que eu sinto. Não é isso. O olhar dela encontrou o dele, firme, incômodo, como se quisesse atravessá-lo. É que você se joga em tudo como se não ligasse pro que acontece depois. E alguém tem que segurar você de volta. Sempre. Ele abriu a boca, pronto para retrucar, mas não conseguiu. Os dedos deslizaram instintivamente pelo braço direito, sobre as cicatrizes irregulares, negras como raízes queimadas, marcas que carregavam o peso de uma noite em que tudo escapou ao controle. O olhar de Calista seguiu o gesto, e por um instante ela não desviou. Então, de repente, avançou os poucos passos que os separavam e pousou a mão sobre o peito dele. Eu estava lá. Disse, mais baixo agora, mas com a firmeza de quem não aceitava ser esquecida. E eu estou aqui. E estarei ao seu lado. Você não precisa carregar tudo sozinho. O silêncio se prolongou. O vento girava ao redor deles,
trazendo de novo o perfume doce e ácido das árvores. A mão dela permanecia firme sobre o peito dele, e ela podia sentir o coração acelerado sob sua pele. Os olhos de ambos se prenderam, e naquele instante não havia nada além disso. Uma promessa silenciosa, um laço que não precisava de palavras. Então, quase de repente, Calista recuou um passo, ruborizada, desviando o olhar como se tivesse se deixado revelar demais. Abriu a bolsa com movimentos rápidos e retirou algo embrulhado em tecido grosso, entregando-o sem cerimônia. Aqui, disse, mordiscando o lábio inferior, um gesto raro, mas revelador. Elian desembrulhou devagar. O tecido negro do sobretudo surgiu diante dele, restaurado, impecável, como se nunca tivesse sido gasto pelo tempo, como se não tivesse sido destruído naquela noite. Ele o ergueu com cuidado, incrédulo, e então o levou ao rosto, aspirando fundo. Um cheiro familiar o atingiu de imediato, a fragrância marcante e acolhedora de sua mãe. Como? A voz falhou, quase quebrada. Você me emprestou naquele dia para me proteger, disse ela, observando-o abraçar o casaco. Havia ternura na voz, mesmo quando tentava soar prática. Ele foi destruído depois de tudo, mas eu decidi consertar. Se quero ser a maior atelier meister de Onad, preciso provar que consigo restaurar até o que parece perdido. Passei os últimos meses inteira nele. Foi então que Elian notou as mãos dela. Os dedos estavam marcados por pequenos cortes já cicatrizados, alguns ainda cobertos por curativos. O esforço estava escrito na pele dela. Agora está inteiro de novo. Igual ao dia em que sua mãe o criou. Elian engoliu em seco, e por um momento as palavras o abandonaram. Cale, isso é. Tentou disfarçar a emoção com um sorriso frágil. Você é incrível. Ela ergueu o queixo, não perdendo a oportunidade. Eu sei. Disse, mas havia ternura escondida atrás da ironia. Ele riu de verdade dessa vez, balançando a cabeça. Vestiu-o sobretudo com um cuidado quase reverente, como se fosse um ritual, e ao erguer os olhos encontrou os dela outra vez. O silêncio que caiu não era neutro, era denso, carregado, cheio de tudo o que ainda não ousavam dizer. Você cortou o cabelo. Disse ele quase num sussurro, como se a simples observação fosse íntima demais para atravessar o espaço entre eles. Calista piscou, surpresa, e a mão foi direto aos fios mais curtos, que agora paravam na altura dos ombros. Os dedos deslizaram pelas pontas como se ainda não tivesse se acostumado com o novo peso, ou talvez com a ausência dele. Estava na hora. Murmurou, após um silêncio que pareceu maior do que era. Elian franziu levemente a testa. Por quê? Ela deu de ombros, evitando o olhar dele. Porque não era mais eu. Disse, num tom seco, mas vacilante. Era só, sei lá, um pedaço de quem eu era antes. O ar entre eles se tornou pesado, carregado de algo que não precisava ser nomeado. Elian abriu a boca, mas fechou de novo, como se temesse forçar a resposta. Quando enfim falou, sua voz saiu baixa, quase cuidadosa. É por causa daquele dia. Calista hesitou. A mão subiu sozinha até o peito, onde a cicatriz ainda ardia em lembranças que nunca se apagavam. O vento agitou os fios curtos, expondo mais o rosto dela, e por fim ela assentiu. Sim. Eu precisava deixar alguma coisa para trás. Elian respirou fundo, os olhos fixos nela, buscando compreender o que ela não dizia. E funcionou? Ela soltou uma risada breve, sem humor, o tipo de riso que soava mais como defesa do que como alívio. Não. Mas pelo menos o cabelo cresce de novo. O sorriso que surgiu nos lábios dele foi pequeno, mas sincero. Balançou a cabeça, e a voz veio suave, sem intenção de suavizar demais o momento, apenas honesta. Ficou bom. De verdade. Calista ergueu uma sobrancelha, recuperando algo do olhar afiado que sempre usava como escudo. Você só tá falando isso porque não tem coragem de dizer que eu tô parecendo mais velha. Não. Retrucou depressa demais, quase nervoso, como se temesse que ela não acreditasse. Eu quis dizer que ficou bom mesmo. Ele fez uma pausa, os olhos prendendo os dela. Combina com você. Por alguns segundos ela segurou o olhar dele, como se testasse a sinceridade. Depois bufou e desviou, sem conseguir sustentar o peso do que encontrou. Você sempre sabe o que falar para complicar as coisas. Eu? Ele riu, incrédulo. Você que transforma até um elogio num problema. Ela estreitou os olhos, avaliando-o de cima a baixo.
E você cresceu. Murmurou, revirando os olhos. Isso é irritante. Elian piscou, surpreso. Cresci? Sim. Ela cruzou os braços, como se a simples postura fosse um argumento. Antes a gente ficava na mesma altura. Agora eu tenho que levantar o queixo. Ele riu, coçando a nuca, desconcertado. Não fiz de propósito. Claro. Respondeu ela, carregando ironia no tom. Acordou um dia e decidiu passar de mim. É, exatamente isso. Brincou, levantando as mãos em rendição. Uma vingança silenciosa. Dessa vez, o riso escapou dela, breve, mas real. Um som leve demais para o peso que os dois carregavam, mas verdadeiro o bastante para que Elian o guardasse. Ela virou o rosto depressa, como se não quisesse que ele percebesse. Ele, no entanto, não desviou. Você continua igual. Disse, num tom leve, mas carregado de algo mais. Calista ergueu a sobrancelha de novo. Igual? É. Ele deu de ombros. Diferente por fora, mas, ainda você. Ela inclinou-se ligeiramente, encostando o ombro no dele, como se testasse o limite do gesto. E isso é bom? Com certeza, Cale. O silêncio que se seguiu não trouxe conforto, mas também não foi vazio. Havia nele uma densidade difícil de ignorar, como se cada palavra não dita se acumulasse ao redor dos dois. O vento rugia contra o sobretudo de Calista, carregando o cheiro fresco e adocicado das árvores do vale. Elian não tentou quebrar o instante, não avançou. Apenas deu um passo atrás e permaneceu ali, perto o suficiente para estar com ela, mas respeitando o espaço que ainda precisava ser só dela. Calista levou a mão ao peito, pressionando o tecido contra a pele como se precisasse se certificar de que ainda estava ali, de que a lembrança não era apenas um fantasma da mente. Elian não precisou olhar. Sabia o que estava escondido sob a camada de pano, a cicatriz. A marca que nem magia, nem tempo, nem promessas ousaram apagar. Ela permanecia ali como um lembrete vivo do que haviam perdido, e do que, por um triz, não puderam recuperar. Ele ficou em silêncio, os olhos fixos no horizonte enevoado, tentando encontrar palavras que não soassem pequenas demais diante do peso do que sentia. O vento soprou entre eles, enchendo o espaço com um murmúrio que parecia cobrar coragem. Então, com a voz hesitante, ele arriscou. Ainda, dói? O silêncio que se seguiu foi longo o suficiente para que ele desejasse engolir a pergunta. Mas Calista não fugiu. Deixou que o vento a envolvesse, inspirou fundo e, quando respondeu, foi simples. Só quando respiro fundo demais. Elian engoliu em seco, sem saber o que fazer com aquela resposta. Quis dizer algo, qualquer coisa, mas as palavras não se formavam. Apenas a olhou de canto, tentando capturar a firmeza no rosto dela, a maneira como encarava o horizonte como se ali houvesse calma. Ele não interrompeu. Não precisava. Às vezes eu tento lembrar o que pensei naquele momento. Disse ela devagar, a voz baixa, como se estivesse arrancando as frases de dentro de si. Quando o feitiço me atravessou. Respirou fundo, e os olhos piscaram rápido, como se recusassem a lacrimejar. Mas não lembro. Não vi luz alguma, como dizem. Não sei se foi medo, raiva, ou nada. Só lembro de você me segurando. As palavras atravessaram Elian como lâmina. O estômago dele revirou, e a lembrança veio inteira, com todas as cores e cheiros. O sangue, a queda, o silêncio que seguiu como se o mundo tivesse parado. A voz dele saiu rouca, sem controle. Eu achei que tinha te perdido. Calista virou o rosto para ele, e os olhos dela encontraram os dele sem vacilar. Nos olhos cinzentos de Elian havia uma sombra difícil de apagar, mas também uma chama pequena, insistente, que não se deixava sufocar. Mas não perdeu. Disse, firme. Eu tô aqui. E vai ser difícil se livrar de mim, idiota. Ele assentiu, sem conseguir sustentar o olhar por muito tempo. As mãos estavam inquietas, então meteu uma delas no bolso da calça, à procura de algo que segurava há dias. Quando os dedos encontraram o embrulho de pano, sentiu o coração disparar. Respirou fundo, tirou-o do bolso e estendeu a ela. Trouxe uma coisa. Ela franziu a testa, surpresa, mas pegou. Desdobrou o pano com cuidado e encontrou um broche simples, metálico, frio contra a palma da mão. Tinha o formato de um chapéu pontudo, daqueles que Elian acreditava que os primeiros magos usavam. É um pedaço da cápsula de mana, explicou ele, coçando a nuca, visivelmente nervoso.
Aquela que você disparou no Valen. Eu achei entre minhas roupas depois. Derreti, refiz, adicionei prata. Fez uma pausa, incerta, e a voz vacilou. Achei que você devia ter. Mas, de outro jeito. Calista passou o dedo sobre o metal, devagar, como se o objeto fosse mais frágil do que realmente era. Havia uma reverência no gesto, como se ela temesse quebrar não o broche, mas o que ele significava. Quando ergueu os olhos, algo havia mudado neles, uma luz contida, difícil de nomear. Vou usar quando for nomeada a Atelier Meister. Disse, a voz firme, mas embargada no fim. E, se perguntarem, eu digo que foi presente de alguém que não me deixou cair. De alguém muito importante para mim. Elian abriu a boca, mas nada saiu. Queria dizer que era ela quem o segurava todas as vezes em que ele quase desabava, que sem ela não haveria caminho, nem força, nem esperança. Queria dizer que a dor que o perseguia não era pela cicatriz dela, mas pelo risco de tê-la perdido para sempre. Mas as palavras não vieram. Ficaram presas, pesando mais do que conseguia suportar. Ele só ficou ali, parado, enquanto ela fechava a mão sobre o broche como se selasse uma promessa. O silêncio caiu novamente, mas não era vazio. Era um silêncio de sobreviventes, denso, pesado, vivo. Eles respiraram juntos, lado a lado. Não inteiros. Não curados. Mas vivos. Elian observava em silêncio. Não só o horizonte, mas também ela. O cabelo cortado na altura dos ombros se agitava com o vento, e cada movimento deixava à mostra um pouco mais do rosto que ele nunca conseguia ler por inteiro. E aqueles dois? Calista perguntou de repente, sem olhar para ele. A voz soou simples, quase distraída, mas não era. Como eles estão? Elian deu uma risada curta. A Safira tá treinando como uma louca. Ainda se sente culpada por não ter voltado naquele dia. Então agora praticamente vive colocada na Isolde. Calista arqueou uma sobrancelha, ainda olhando pro horizonte. Corajosa. Incomodar a Isolde e continuar viva é mérito. Pois é, ele assentiu. E não é só insistência. Tá aprendendo rápido de verdade. Aquela habilidade de absorver conhecimento dela é meio injusta, se você quer saber. E o Jonas? Ela perguntou, já com um meio sorriso. Elian suspirou. Ele, bem, tá dormindo. Muito. Calista soltou uma risada curta, daquela que ela nunca deixava escapar fácil. Óbvio. Mas treina também, juro. Completou rápido, levantando as mãos como se precisasse defendê-lo. Só que precisa de umas 16 horas de sono para conseguir. Um prodígio da preguiça. Ela riu de novo, balançando a cabeça. Os dois acabaram rindo juntos, o som leve se perdendo no vento. E por alguns segundos foi fácil esquecer o resto. Depois veio o silêncio. Elian mordeu o lábio, nervoso, e acabou falando. Vai dar certo, Cal. Ela virou devagar, encarando-o. Você fala isso como se soubesse. É. Ele deu de ombros. Eu sei. Queria acreditar com essa certeza. Ela respondeu baixo. Elian hesitou, depois estendeu a mão e encostou de leve nos dedos dela. Foi rápido, quase sem pensar. Então acredita em mim. Nem que seja só hoje. Calista ficou imóvel por um segundo. Depois apertou os dedos dele de volta, só um instante, e soltou. Quando olhou de novo, havia algo diferente em seus olhos, mais suave, mas ainda firme. Só hoje. Disse, quase como um acordo. Obrigado por acompanhar mais um capítulo de Herança de Sombras. Se essa jornada mexeu com a sua imaginação, deixe seu like, escreva nos comentários o que mais te prendeu e compartilhe com quem também ama boas histórias. Isso mantém a magia viva e nos ajuda a trazer cada vez mais aventuras para você. Um grande abraço, e até o próximo capítulo.